Bem-vindos ao Atlético, hoje com o presidente Ricardo Delgado. Bem-vindo, Ricardo. Boas festas. Boas festas também, Nuno. Época a meio, praticamente a meio. Futsal masculino e feminino, em primeiro lugar, fantástico. Futebol em segundo, numa zona de subida, o que era, se calhar, impensável depois daquele discurso altamente realista que tivemos no início da temporada, que era a manutenção. E basquete realmente é a única modalidade do clube em maior dificuldade. E começo exatamente por aqui. Isto, para já, é uma hora Atlético de balanço desta hora, deste ano civil, do ano civil. Começo exatamente pelo basquete. Estás preocupado com a continuidade da secção de basquetebol do Atlético? Não, Nuno, a secção de basquete está a correr dentro do que nós planeámos. Não esperámos estar nos séniores masculinos numa posição tão baixa, mas a secção como um todo está a correr dentro do planeado. A aposta é a formação, é voltarmos a ter uma formação competitiva. Este ano temos duas equipas a competirem, coisa que já não acontecia há uns anos a esta parte, e o basquete sénior está a sofrer os problemas de um clube da dimensão do Atlético, não é? Que as modalidades têm que ser, ou não diga 100%, mas quase sustentáveis, ou seja, têm que angariar patrocinadores, donativos, e o basquete a equipa sénior está a sofrer com isso, apesar de ver o comprometimento da equipa técnica e jogadores em quererem sair daquele lugar, mas a verdade é que não está fácil, mas eu acredito que ainda falta mais de metade do campeonato e que a manutenção seja possível. Se a equipa descer, há a possibilidade de acabares com a secção? Não, eu acho que acabar com qualquer secção que existe no Atlético não é o que está no nosso horizonte. Eu acho que no limite teremos que pensar se o Atlético consegue ter, enquanto clube, tantas modalidades em equipas séniores em campeonatos nacionais. Eu acho que sermos um clube nas modalidades que aposta na formação, eu acho que isso é uma realidade que já existe e que deve continuar. Agora, equipas séniores em todos os campeonatos nacionais, porque não nos podemos esquecer que todas as nossas equipas séniores estão a competir em campeonatos nacionais, se o clube tem capacidade para isso, não só em termos de pessoas para ajudar, mas também em termos financeiros, logísticos, financeiros, e até em termos de apoio dos próprios adeptos, não é? Porque como é que tu te sentes ao entrar num pavilhão de tapadinha, sobretudo no futsal e basquete, e meia dúzia que são sempre os mesmos, 20, 30 no máximo, não é preocupante? É claramente preocupante, mas eu acho que isso está intrinsecamente ligado àquilo que estávamos a falar ainda agora, não é? Eu acho que por isso é que eu acho que o Atlético como um todo, não digo só direção, adeptos também, sócios também, que é essa realidade. Faz sentido termos todas as modalidades que o clube tem neste momento em séniores, para depois termos problemas logísticos, financeiros e de apoio da massa adepta, não é? Porque tu tens aqui um domingo jogos em que colocas 300 a 400 adeptos do Atlético a ver um jogo de futebol sénior masculino, e existe um jogo a seguir no pavilhão e não existe essa mobilização dos sócios, não é? Experiência própria, já vi mais adeptos num jogo de sub-14, 16 de basquete do que propriamente numa equipa sénior, que tem a ver com os pais, tem a ver com a família, e portanto a família Atlético tem realmente, parece-me, que ser mobilizada de uma outra forma e ter consciência realmente do que é o Atlético. Sim, eu acho que a grandeza do Atlético, para nós sócios e adeptos, existe sempre como mentalidade de termos o máximo de modalidades possíveis, não é? Porque eu acredito, não é a realidade, mas eu acredito que pelos sócios até vôlei feminino voltaríamos a ter. E hockey em campo e tudo mais. Tudo mais, mas depois a realidade, isso é o pensamento e o nosso querer e a grandeza deste clube, mas depois em termos de massa humana, e digo massa humana para tudo, desde apoio, acompanhamento, o que quer que seja,
é reduzido, não é? Por isso eu acho que o clube tem que pensar o que é que quer para os próximos 80 anos, não é? Porque estes 80 anos, em grande parte dos anos, foram grandiosos em várias modalidades. Houve momentos com problemas graves até, e agora é pensarmos o que é que queremos nos próximos 80 anos, não é? Eu acho que o meu pensamento, eu acho que devíamos ser bons em uma ou duas modalidades, em vez de sermos medíocres em muitas modalidades, não é? Falámos aqui no início do época, de sócios pagantes. Houve um aumento, depois do teu apelo, e sempre que vens aqui à Hora Atlético falas de sócios, notaste um aumento exponencial de sócios pagantes no Atlético? Ou a mensagem não passou? Não, eu acho que passou, acho que houve um aumento, acho que houve também aqui dois fatores diferenciadores para esta época, que foi uma campanha de novos sócios, que foi criada pelo Departamento de Comunicação, neste caso o Diogo, com a ajuda da Sandra, que idealizaram essa mesma campanha, que eu acho que correu muito bem. No mês de agosto, não quero mentir, entraram, salvo erro, 30, 40 sócios pagantes ou mais, e também o outro fator que eu acho que também ajudou foi o Athletic Card. Foi uma decisão para este ano, também veio trazer aqui mais massa adepta. Por isso, exponencialmente não aumentou, eu acho que as pessoas aderiram, e eu acho que este é o caminho. Temos que pensar numa campanha de recuperação de sócios. Estamos à espera da próxima Assembleia Geral, onde tem que ser aprovado essa mesma campanha. A remuneração dos sócios tem que ser uma realidade também para os sócios. Por isso eu acho que houve um crescimento, sim, exponencial não, mas houve um crescimento e eu acho que isso é um bom indicador. Entroncando, falaste aí na Assembleia Geral. Há data já para a Assembleia Geral? Neste momento, nós já queríamos que tivesse sido, estamos com a empresa de contabilidade, com o Ascensor, a resolver os últimos temas para que as contas sejam assinadas por eles e sejam apresentadas. Por nós já tinha sido, já houve uma data, mas depois a empresa não nos conseguiu entregar as contas atempadamente e depois meteu-se esta época festiva que atrasou, mas nós queríamos direção e órgãos sociais no início do próximo ano fazer essa apresentação não só de contas, de orçamento, de falar de N temas que temos também ali, e a nossa ideia inclusive é fazer depois de um jogo daqui da equipa sénior para tentarmos mobilizar o máximo de adeptos, porque sócios também presentes em Assembleia Geral é uma coisa que no Atlético não é aquilo que a grandeza do clube deveria ter. Futsal, o feminino em primeiro, o masculino em primeiro, e realmente não podemos escamotear realmente a questão do momento, a saída do Rodrigo Barreiros, o técnico da equipa de futsal. Qual é o motivo que tu podes dar? Porque até nas redes sociais, e é fácil realmente comentar sem saber na rede social, o que aconteceu de facto para a saída de toda a equipa técnica, e creio que também alguns jogadores já manifestaram o desejo de sair da equipa de futsal masculino do Atlético. Bom, antes de mais quero aqui publicamente agradecer o trabalho do Rodrigo e de toda a equipa técnica que fizeram com o Atlético desde a última distrital até à terceira divisão nacional de futsal, e quero agradecer publicamente desde já. Respondendo à tua pergunta, o que aconteceu, eu acho que é o que está a acontecer com mais ou menos visibilidade em vários clubes. Houve o planeamento de uma época, como falámos no início, o planeamento das modalidades é em grande parte sustentado em donativos e apoios. O clube ajuda no que consegue, mas não passa o orçamento, não passa na sua... É estanque o orçamento das modalidades para o resto do clube, para o futebol de 11, por exemplo? O clube, em termos de futebol de 11, existe uma aposta do clube. Eu acho, e até que os sócios me digam que o motor do Atlético não é o
o futebol de 11 masculino é claramente o grande motor do Atlético e é claramente onde o clube mais investe em termos de orçamento. Existem patrocinadores, a própria equipa de futebol sénior este ano tem patrocinadores como há muito tempo não tinha, não só nas camisolas, não só em termos de deslocações, existe um apoio também. O próprio futebol de 11 teve esta época que ir buscar outras fontes de rendimento e de apoio, porque nós não podíamos continuar a subcarregar o clube em termos de orçamento. Para teres ideia, já vamos voltar ao futsal novamente, o plantel sénior masculino este ano tem um orçamento mais baixo do que o ano passado, quando estávamos na primeira distrital. Foi um planeamento e exigência da direção para a secção, mas mesmo assim a secção temos um patrocinador na frente da camisola, temos um patrocinador nas mangas, temos nas costas, existe claramente aí. O futsal masculino, feminino e basquete, grande parte do orçamento, não te quero dizer 70%, 80%, 90%, tem que ser em parte angariado pelas secções. E como é que é angariado? Em forma de donativos ou patrocinadores, não é? A formação tem já a expressão quer no futsal, quer no basquete, mas ainda não tem uma ajuda gigante para a própria secção. E o que aconteceu no futsal masculino foi claramente o planeamento de uma época sustentado muito nesses parceiros e donativos. Não nos podemos esquecer que tivemos 2 anos de Covid, temos neste momento com uma guerra que não termina, com inflação e obviamente alguns parceiros, não todos, continuamos a ter patrocinadores no futsal masculino que continuam a ajudar e apoiar, isso é de louvar e quero também desde já agradecer, mas houve de facto aqui esse problema de não conseguir arranjar patrocinadores que suportarem toda a mensalmente. O Rodrigo e a equipa técnica, posto toda esta situação, e porque teria que, muito possivelmente, a curto prazo, haver uma reestruturação do plantel, também acharam que esta era a altura certa para sair. Fizeram de uma forma sensata e sempre a pensar no clube também, porque saíram nesta altura, porque dá ao clube a oportunidade de ter 3 semanas para o reinício do campeonato e assim o clube pode preparar, e isso também é de louvar a atitude deles. E o que aconteceu foi isso, não só em termos de equipa técnica e de jogadores, tem que haver uma reestruturação obrigatoriamente, porque foi pensado com um objetivo em termos de valores mensais, que não está a acontecer, ou que aconteceu durante alguns meses, mas a época é de 10 meses e nós não nos podemos dar ao luxo de continuar, porque não é honesto sequer para os próprios jogadores, não é? Porque os jogadores podem estar noutros clubes, e não podemos fazer isso. Temos que ser lúcidos não só em termos de clube, mas também em termos de atletas e equipa técnica. 2 questões finais, que o tempo também urge nesta hora Atlético. Equipa de futebol de 11, chega a tua expectativa? Sim, claramente. Ainda a semana passada tive reunião com a estrutura do futebol sénior masculino e comecei a reunião exatamente a dizer que se em agosto me dissessem que nós estaríamos no final do ano civil... E não te mete medo, conhecendo os sócios do Atlético, começarem a pensar que o patamar no fim da primeira volta está aí, falta uma jornada para terminar, não é? Não te mete medo o facto de os sócios começarem a acreditar que a subida é realmente possível? Eu acho que primeiro temos é garantir a manutenção, não é? E a manutenção... Continuas neste discurso realista? Sim. Do segundo lugar onde estamos até ao primeiro que desce, que é o 9º lugar, estão 9 pontos de diferença. Estão em disputa ainda 42 pontos com a última jornada, salvo erro. Ou seja, eu acho que o objetivo do Atlético continua a ser garantir a manutenção. Depois da manutenção garantida, obviamente teremos nós próprios que criar novos objetivos, porque eu acho que sem objetivos também não faz sentido. Mas mesmo assim, mesmo que o clube, num cenário ideal, terminar nos 2 primeiros lugares, há a seguir ainda uma liguilha com outra série, ou seja, terminar em primeiro ou segundo lugar desta série não nos dá nada mais a não ser a manutenção que já conseguimos outrora. Por isso, eu acho que a realidade continua a ser garantirmos a manutenção o mais rápido possível. Depois disso, ajustaremos os objetivos em função sempre da nossa realidade.
Se o Ricardo, aliás, se o Tiago Zorro, se eventualmente pedir algum reforço, há condições, nesta altura? Não. Neste momento, o que estamos a falar será aqui de mantermos o plantel. Temos ainda jogadores novos que subiram ano passado para séniores, júniores, que ainda não foram utilizados. Existe essa margem. Obviamente estamos atentos ao mercado, se aparecer alguma mais-valia estaremos atentos, mas neste momento não sentimos essa necessidade. Estranhamente é um Atlético muito mais estável do ponto de vista de plantel do que há um ano e meio, com a entrada, com muita rotatividade dos jogadores. Sim, eu acho que nos outros anos nós tínhamos sempre atrás de nós o objetivo da subida de divisão aos campeonatos nacionais e quer queiramos, quer não, estaríamos sempre mais atentos a reforçar ou a colocar tudo isso. Eu acho que neste patamar, jogadores que sejam melhores do que os que nós temos no atual plantel são muito caros ou estão num nível de valor que nós não conseguimos aportar. Por isso, nós achamos que temos os melhores e será para manter. Pergunta final, ou penúltima, depois vou-te pedir também uma mensagem de Natal, de boas festas, naturalmente para sócios e adeptos do Atlético. Obra feita que não é visível para os sócios, porque o sócio do Atlético vive muito o resultado. Que obras é que tu destacarias durante este ano que foram feitas e que os sócios não têm noção que foram feitas? Acho que claramente todos os adeptos são muito mais resultadistas do que o processo, não é? Eu acho que toda a formação do Atlético, quer futebol de 11, futsal e basquete, é uma realidade que não existia nos últimos anos. O ano passado subimos uma equipa da formação de futebol de 11, este ano existe outra equipa de juvenis que pode também subir. Eu acho que esse é o principal projeto que existe, que tem menos visibilidade. Tem visibilidade para quem acompanha, que não é todos os sócios e adeptos. Acho que a própria reestruturação interna que existe em termos de processos, pedidos de apoio à Câmara, informatização de alguns processos, sócios. Hoje em dia temos campanhas, temos uma campanha até inclusive para os pais da formação, de contacto telefónico, de envio de SMS. Acho que o clube ainda tem um longo caminho a fazer, mas acho que existe esse caminho. Acho que o outro é claramente, dentro das nossas possibilidades, as melhorias que houve no próprio complexo. Há outra que acho que essa é visível no departamento de comunicação, não é? Acho que as redes sociais do Atlético estão a um nível... Primeira Liga. Sim, acho claramente, e as pessoas, como se habituaram a ter isso, não valorizam. Acho que aqui o próprio as infraestruturas, este ano voltámos a vender camarotes. Recebemos pessoas que compraram camarotes dentro das nossas possibilidades, com o conforto e com algum cuidado até, e depois acho que toda a equipa que está neste momento, e quando eu digo equipa não digo só a direção, porque existe muito mais do que uma direção a ajudar. Acho que o valor acrescentado de todas essas pessoas, eu arrisco-me a dizer que, se calhar, obviamente eu não tive em outras direções, mas existem muitas pessoas muito válidas profissionalmente, pessoalmente, com ambição, com ideias e jovens que dedicam aqui o seu tempo. Todos nós temos as nossas vidas profissionais e depois ainda dedicamos aqui, e acho que as pessoas não têm essa visibilidade da equipa que está por trás e da mais-valia que essa equipa é. Mensagem final, estamos praticamente no fecho da Hora Atlético, uma mensagem de Natal, a típica mensagem que eu queria que tu deixasse aí aos sócios do Atlético, os adeptos do Atlético, de esperança para um bom resto, pelo menos até o final da época, para todos aqueles que acreditam que o Atlético vai continuar a crescer. Basicamente, nesta altura natalícia, o que eu desejo a todos os atléticos e familiares e amigos é que um Feliz Natal. O mundo está numa altura diferente e de mudança, as notícias para o próximo ano não são as melhores. Eu espero que todos nós consigamos passar por isto, todos nós tenhamos a capacidade
de vir também apoiar o Atlético, de estar presente no Atlético, de viver o Atlético. Acho que isso é importante, mas acho que nesta altura, acho que saúde e paz é o mais importante, estarmos próximo de quem mais gostamos, e votos de umas festas felizes e de um 2003 pessoal para todos nós e também para o Atlético, o melhor possível e dentro das nossas realidades e expectativas também. Ora, Atlético, Presidente Ricardo Delgado, nesta hora onde fizemos um mini balanço daquilo que foi o ano civil, ou pelo menos meia época já está decorrida, das várias modalidades. Ricardo. Nuno, obrigado. Obrigado eu, boas festas também para ti, iremos voltar muito em breve, é o desejo de um bom Natal, de um bom ano e cá estaremos então no próximo ano com mais uma Hora Atlético. Um abraço, até à próxima.